Bom dia! Tudo bem com você? Hoje temos o tema Rompa em meio à tentação. Eu e você somos capacitadas em Jesus para rompermos em meio à tentação e vencermos assim como Ele, porque o Espírito Santo habita em mim e em você. Vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Obrigada, Pai, por esta manhã, por este momento. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela boa noite de sono. Obrigada pelo amanhecer. Somos gratas a Ti, Pai, pelo início de semana. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e fará em nós e através de nós. Eu me rendo agora, Espírito Santo, em plena dependência de Ti, da revelação da Tua palavra, do Teu amor, do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá quentinho hoje essa manhã, glória a Deus. E agora, deixa eu só colocar o comentário. E já iremos começar. Prontinho. Então, hoje a palavra de Deus se encontra em Lucas 4, de 1 a 17, onde Jesus passa aqui 3 tentações significativas diante daquilo que é a nossa humanidade, diante daquilo que, assim como ele venceu, nós também venceremos. E aqui Jesus havia, no capítulo anterior, se retirado ali para orar. E aí o Espírito Santo veio sobre ele quando ele de alguma forma ele tinha deixado o Rio Jordão. Ele foi levado o Espírito à terra áridas e desertas da Judéia, ou seja, Jesus havia se batizado, estava ali cheio do Espírito Santo e então o próprio Espírito Santo o levou para o deserto para ficar 40 dias ali. E aí, diante desta situação, vemos que ele foi tentado. Por isso que o tema é rompa em meio à tentação, porque aqui ele não comeu nada durante esse tempo e no final ele ficou com muita fome. E então, o que o diabo vem e fala para ele? Se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou seja, da palavra. Então aqui o que Jesus está nos dizendo? Que o alimento adequado para o meu espírito e para o seu espírito romper diante da tentação, em meio ao espiritual, é a palavra de Deus. Porque se você tem conhecimento da palavra, se você busca Deus em oração, se você está cheio do Espírito Santo, consequentemente, você estará com seu espírito fortalecido, a ponto de ser tentado, mas não se corromper diante da tentação. Eu não sei você, mas eu lembro quando eu estava no início da minha caminhada ali, do meu retorno para Jesus, o Senhor estava tendo ainda ali o processo de lapidação, ainda continua, mas ali era algo muito específico no sentido das minhas escolhas, do quanto eu poderia estar cheio ou não do Espírito Santo. E eu lembro que muitas delas eu realmente consegui vencer, mas uma ou outra acabou passando, como assim ao longo da nossa vida. Só que aqui ele está dizendo, quando você está cheio do Espírito Santo, que hoje é diferente. Hoje eu olho para minha vida desde 2006,
quando eu voltei, exatamente essa data, para os caminhos do Senhor, né, a minha caminhada ainda estava estruturada no início. E ali o meu espírito não estava fortalecido a ponto de eu conseguir me manter fiel, diferente de hoje que, né, estou mais fortalecida em Deus, conheço muito mais a palavra, caminho, busco caminhar, né, dentro daquilo que é a vontade dele, porque a gente não é perfeito e a gente pode errar a qualquer momento, a gente só tem que tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuide para não cair, né? Então, diante disso tudo, é importante que eu e você saibamos que o nosso espírito está conectado ao Espírito Santo, e dentro desse conectar-se, porque nós somos morada e acessamos o Espírito Santo dentro de nós. O que devemos ter em mente? Que quanto mais buscarmos a Deus, quanto mais buscarmos caminhar na sua palavra, quanto mais buscarmos ter uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra, até porque Deus diz que a palavra de Deus é alimento, e além dela ser o nosso alimento diário, é importante que a gente tenha ela como base em todas as nossas escolhas, porque Deus diz que o meu povo padece por falta de sabedoria e conhecimento da palavra. Então, se é a palavra que faz com que nós podemos padecer diante das tentações do mundo, é dela que a gente deve se alimentar. E aqui Jesus reforça, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, eu e você iremos conseguir fortalecer o nosso espírito, firmando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito em meio à palavra. Se estivermos enraizados na palavra, ela irá vir no tempo oportuno para mim e para você, para que saibamos que é a vontade do Pai que deve prevalecer, porque é a palavra de Deus que nos alimenta. Aí continua, né? O diabo, ele não né, suficiente ali de ter levado o não de Jesus, ele leva Jesus para o alto do monte e mostra ali um momento, todos os reinos do mundo para ele. E aí ele olha para Jesus e fala, olha, tudo isso eu vou te dar se você se prostrar diante de mim, se você se ajoelhar e me adorar. E vemos que muitas pessoas hoje, de alguma forma, elas se corrompem justamente pelo poder e autoridade que é dado a elas através da concupiscência dos seus olhos, daquilo que é o seu desejo. Por isso que Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Por quê? Porque Jesus está dizendo, negue o seu eu, negue a sua própria vontade, porque aqui ele negou, né? Aqui ele disse o quê? Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a ele. Então você tem que ter plenitude da palavra dentro de você, para que você saiba quem você deve adorar. Porque muitas das vezes a gente adora, sei lá, filhos, maridos, esposa, coisas, objetos, carros, dinheiro, né? A gente se corrompe, né, diante da tentação daquilo que é mostrado e nos oferecido. Ah, tô te oferecendo isso. Mas será que é isso que Deus tem para mim e para você? E aí, diante dessa tentação, aqui Satanás estava dizendo, eu te dou tudo, né? E aí a gente vê quantas pessoas acabam fazendo alianças com o inimigo para poder ter fama, para ter sucesso, para ter aquilo que vai envaidecer mais ainda a questão do seu ego, vai colocar em evidência o seu próprio eu, né? Porque aqui Jesus diz, negue-se a si mesmo. Se é para eu negar o meu eu e tomar a minha cruz e segui-lo, alguma coisa está errada quando eu coloco, de fato, o meu ego para ser envaidecido, né? Porque aqui, além de Satanás pedir para Jesus ficar de joelho, ele estava dizendo, adore-me,
né? Então, quantas coisas a gente tem colocado no lugar daquilo que deveria ser adoração somente a Deus, né? E eu digo isso para mim, eu digo isso para você, porque quantas vezes a gente fica fixado em coisas que nos distrai daquilo que é o foco principal, que é a vontade do Pai, né? E por último aqui o diabo, ele leva Jesus, né, em Jerusalém ali, e ele diz, bem alto, né, lá no alto do templo, e ele disse: se você é filho de Deus, então salte daqui, porque nas escrituras, olha aí, Satanás, ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você, ele diz assim: porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para protegerem você em todos os seus caminhos. Vemos ali que Deus deixa escrito isso no Salmo 91. Então, aqui ele diz: ele os apoiarão com as mãos para que você não tropece em pedra alguma. Só que qual é a resposta de Jesus? As escrituras também dizem: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, em outras versões. Então, quando o diabo tenta Jesus de todas as formas, aqui ele, firmado na palavra de Deus, ele tenta colocar ali, tentando Deus. E quantas das vezes eu e você podemos fazer isso? Ah, Deus, mas o Senhor, né? Mas o Senhor, mas o Senhor, né? A vírgula e o mais pode ser essa questão aí de tentar a Deus, de agir de uma forma que entristeça o coração de Deus, né? Só que aqui Jesus, ele venceu em meio a todas essas tentações. E se ele venceu, eu vencerei em nome de Jesus, e você também vencerá em nome de Jesus. Então é importante que você tenha plena convicção da palavra, porque Davi diz o quê? Escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Se é necessário que eu e você conheçamos a palavra e buscamos ela para então aplicarmos diante da tentação, aplicarmos em meio à situação que poderá nos levar a entristecer a Deus ou ao Espírito Santo ou ao Pai, né? Então, Jesus, aqui ele diz que eu e você, em nome dele, a autoridade que ele nos capacitou, ele nos dá autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, rompendo em meio à tentação. Aqui ele diz que eu e você venceremos diante daquilo que nos é oferecido. E aí você vai falar: Tati, mas eu não resisti, nossa, mas estava lá diante de mim e eu não consegui. E isso só mostra o quão distante você pode estar da palavra de Deus, o quão distante você pode estar do Espírito Santo, porque a sua carne ainda prevalece, porque a palavra diz que eu e você lutamos, né, diariamente com a carne e o Espírito. Qual devemos ceder? Se você está fortalecido na palavra, você vai ceder o Espírito e você vai romper em meio à tentação. Se você estiver ainda na carne, você vai ceder a ela. Então é importante que você aplique o seu tempo em oração, em jejum, em comunhão, né, com a palavra de Deus, intimidade com a palavra, intimidade com o Espírito Santo, e então você romperá em meio às tentações, porque quando vier a tentação sobre você, você vai estar fortalecido na palavra, assim como Jesus nos deixou esse exemplo. E se Jesus deixou esse exemplo e ele rompeu, eu e você, em nome dele, podemos todas as coisas. Então, quando o diabo terminou as tentações, ele deixou Jesus ali naquela ocasião. E aí Jesus volta para Galileia, cheio do poder do Espírito, e ali ele ficou conhecido por causa dos ensinamentos que ele dava na sinagoga, e todos os elogiavam. Então, significa que eu e você podemos agir baseado naquilo que o Espírito Santo nos concede através da palavra. Eu e você agimos baseado naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê?
Então rompa em meio às tentações. Edifique a sua vida na palavra. Edifique o seu alimento espiritual na Bíblia, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja na madrugada, mas é importante que você leia a palavra pelo menos uma vez, que você tenha o devocional diário na sua vida, que você possa ter tempo com Deus. Sei que teremos, temos o trabalho, temos as atividades do dia a dia, temos aí inúmeras responsabilidades, como também distrações, Mas é importante que em meio às suas 24 horas você insira um tempo de comunhão e dedicação com a palavra de Deus. Amém? Então, o segredo de você romper em meio à tentação é você usar a palavra daquilo que Deus deixou escrito ao teu favor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é exemplo fiel. Jesus aqui nos ensina uma lição de forma clara e direta que devemos romper em meio às tentações, usando a Tua palavra, porque o nosso espírito estando forte em Ti, através do Espírito Santo, através da Sua palavra, romperemos e não cederemos à tentação, não cederemos ao pecado, não cederemos àquilo que tenta nos enganar ou nos seduzir de alguma forma, porque o Senhor estará tão forte dentro de nós, nas nossas escolhas, o amor que teremos por Ti é tão verdadeiro que obedeceremos aquilo que a Tua palavra nos dirá. Assim, Pai, eu te louvo, te engrandeço e já te agradeço, declarando essa verdade sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a vida de quem ouve esta live, que ele terá e ela terá momentos de intimidade contigo, irá se alimentar da tua palavra, como o próprio Davi diz. Escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Medito nela dia e noite. Assim, Senhor, estaremos fortalecidos para louvor do seu nome e então resistirmos diante do dia mau e vencermos a tentação, porque a tua palavra diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim como ele saiu da presença de Jesus aqui, ele sairá das nossas vidas diante da tentação, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, curta, compartilha, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque quanto mais você se inscrever, mais pessoas terão acesso, mais compartilhe, porque mais pessoas se alimentarão desta palavra para a honra e glória do Senhor. Tem o Pix, se você sentir desejo no seu coração, se Deus colocar em teu coração, abençoe meu ministério e fique com Deus. Ele permitindo, amanhã estaremos juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe.